Boas tardes, boas noites. Estão dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é uma síntese da história do planeta Terra, como um todo, desde a sua formação, e que culminou com a ajuda relativamente recente de espíritos vindos de outro planeta, da constelação de Capela, para ajudar a evolução aqui dos nativos. Até a última reunião, nós estávamos falando sobre os egípcios. Então, esses capelinos exilados formaram 4 grandes grupos. O primeiro grupo estudado é o grupo dos egípcios, né? E na reunião, na penúltima reunião, né, da semana passada, eu tive problema técnico na gravação e acabou não sendo possível publicar na hora certa, no dia certo, né? Na penúltima reunião, nós destacamos a leitura de todo esse trecho em relação aos egípcios, faltando apenas um finalzinho a respeito do destino deles depois dessa jornada na Terra. E é aqui que nós retomamos, né? Vamos lá. A civilização egípcia, os egípcios, redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da Capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, cidade de Tebas, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Então é como se fosse o legado dos egípcios, ele foi absorvido parcialmente pelos gregos, que deram origem à mitologia e posteriormente à filosofia, como conhecemos a partir dos pré-socráticos e daí em diante. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. Olha que interessante, né? Eles deixaram Capela e, como já comentamos aqui, o que deve significar a separação de espíritos que se gostam, né? Para percorrer aqui toda essa jornada, essa etapa da jornada evolutiva na Terra, e depois de conquistarem a si mesmo, né? Resgatando os seus problemas, né? Boa parte voltou, né? E um grupo se manteve ao lado de Jesus para colaborar no esclarecimento e evolução daqueles corações conquistados aqui na Terra, né? Pode parecer curioso, né? Bom, então, e aí, vai ficar separado? Não, nós somos espíritos infinitos, né? Eternos. Então, não tem jeito, vamos nos encontrar cedo ou tarde em qualquer situação. Lembrando que essa separação, ela tem conotação física, né? Porque a separação espiritual, ela não existe, na medida que nós estamos sempre ligados por sentimentos. Sentimento é uma forma de pensamento, e o pensamento, ele é instantâneo, né? Ele se mantém presente em todos os instantes da nossa existência. Então, mesmo encarnado aqui na Terra, mentalmente, esses espíritos podem estar ligados, como provavelmente estão, com os seus
pares nas suas regiões de origem, né? E interessante também que eles se tornam colaboradores do Cristo, né? E reencarnam, como Emmanuel coloca, né? Em verdadeiras missões. São os missionários, né? Que conhecemos com outros nomes, às vezes nem conhecemos, né? E cada um trabalhando na edificação da obra de Deus, né? Não podemos perder da mente que a obra, o que é a obra? O universo é de Deus, né? E nós somos os seus construtores. Tem até uma figura interessante que Deus é o grande arquiteto, né? O arquiteto é aquele que pensa, e os seus filhos são os construtores, aqueles que vão interpretar a vontade de Deus e materializar, construir aquilo que ele mentalizou, né? É uma figura para que a gente esteja aí para refletir. Muito bem, encerrada a leitura a respeito dos egípcios, vamos entrar num outro grupo, no segundo grupo dos 4 que ocuparam a Terra nessa vinda, né? Também bastante interessante. Todos eles, é óbvio, né? Eles vêm aqui, se cada pessoa é um mundo, né? É um mundo de pensamentos, nessa encarnação somada às demais encarnações, imagine um grupo, né? O que eles não trazem e não sabem, né? Daí a nossa visão sempre parcial sobre a análise de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir, a organização hindu. Então, olhem as observações, né? Cada parágrafo ele vem carregado de ideias, né? E não são segredos, né? Mas são informações assim fundamentais. Vou repetir. A organização hindu, dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de descendentes das coletividades do futuro. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis como as de Abraão e Moisés. Então, a primeira que se depreende daqui, que esses capelinos, eles podem não ter vindo de uma única vez, ou pelo menos, se vieram de uma única vez, nem todos reencarnaram imediatamente. Vocês vão perceber mais na frente. Eles reencarnaram em grupos, 4 grupos, mas o primeiro foram os hindus. Vamos lá. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Então, o que são os Vedas? Os Vedas são os textos mais antigos daquele agrupamento que compõem toda a filosofia do hinduísmo, né? Todos os princípios do hinduísmo. Os Upanishads, ou também conhecidos como Vedantas, eles representam já eles advêm dos Vedas, né? Eles são uma parte dos Vedas, só que eles já acrescentam, além da filosofia, também a meditação, né? Como é que são esses escritos e esses ensinamentos dos Upanishads? É através de um diálogo entre mestre e discípulo, em que
nessas perguntas e respostas, semelhantes a Sócrates lá na frente, na Grécia, né, se busca conhecer a essência da alma, né, e o caminho para se atingir a realidade absoluta, o que existe efetivamente denominado por eles de Brahma. Então, um conjunto, esses textos compõem um conjunto de ensinos filosóficos, assim como de técnicas de meditação. Só para a gente ter uma ideia, né, o hinduísmo ele é adotado, ele é praticado, ele é seguido por 80% da população da Índia. Né? Então, Índia é o país. Hindu é a religião de alguns que moram na Índia. Só que esses alguns são 80%. A população da Índia hoje é de aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas. 1,4 bilhões de pessoas. Então, o número de adeptos do hinduísmo é da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. E aqui nós usamos esse como exemplo. Se a população é hindu, ela segue o hinduísmo e, portanto, não conhece Jesus. Não existe a figura de Jesus, né? É claro que todos esses ensinamentos, eles têm no seu pano de fundo criado pelos mensageiros de Jesus, mas não tem a figura do Cristo, né? Apesar de ter todo o ensinamento, né? É interessante que no hinduísmo e até na própria religião espírita, né? Eles têm uma ideia, né, da grande lei, né? Essa grande lei é o Dharma, né? Eles usam a palavra Dharma. O que é Dharma? São as regras que nós temos que seguir. Eles têm 5 princípios, né? Mas hoje a finalidade não é essa. Nós vamos falar só do Dharma. Dharma são as leis, as obrigações que nós temos pela nossa vida, né? Esse Dharma, que são essas leis, implica em que tudo que nós fazemos tem consequências. Igualzinho o Espiritismo, né? Ação e reação. Então, lá, o Dharma implica que toda ação tem uma reação, tem um kara é ação, e o ma é reação. Então, na palavra karma, existem já as duas, existe a lei como um todo, que do Dharma, das leis, o que você fizer, que é o kara, vai gerar um ma, que é a consequência. Daí karma, uma palavra muito usada na doutrina, mas que ela tem origem no sânscrito, né? O ensinamento é o mesmo, porque nós estamos falando de leis da natureza, né? Uma civilização chama de uma coisa, a outra chama de outra, mas a existência é uma só, né? Vamos continuando. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Quem? Os Vedas e os Upanishads, né? Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir, do futuro, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Essa questão do iniciado, né, da iniciação, o fenômeno de iniciação é um ritual, né? Ele implantado, trazido essa ideia já desde os primórdios da Terra, ele acompanha, né, até hoje, em todas as instituições que representam fragmentos até do saber, né? Pode não parecer, mas um vestibular é uma iniciação, só vai entrar na faculdade quem demonstrar que tem algum interesse efetivo, algum conhecimento e, portanto, não vão ser dadas as coisas para quem não valoriza. Por isso, essa ideia, né, de
não dar pérolas aos porcos, né? Para que o indivíduo valorize aquilo que ele pretende, né? Isso é uma visão muito pálida, mas ao longo da história isso foi muito comum e nessas primeiras civilizações isso era muito praticado. Por quê? Era importante não passar todas as informações que traziam de capela para nativos que não teriam condições de compreender, né? Quando se ensina algo a alguém, né? Ou quando alguém quer estudar um assunto, existe todo um processo, né? Esse processo de observação, depois de imitação e depois de dedução não pode ser atropelado sob risco de criar uma confusão e o efeito contrário, né? Desinteressar o candidato, né? A aprender. Muito bem. O capítulo seguinte desse mesmo texto da Índia vem a definição de Emmanuel sobre os arianos puros, né? Para que a gente entenda, inclusive, alguns conflitos presentes, é importante que a gente observe o contido nesses ensinamentos. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Né? Então, já a questão do orgulho aí, né? Eles tinham a sua origem, claro, nos espíritos diferenciados de Capela. Alguns acreditavam se tratava do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes como a Austrália. A crosta da Terra ela não tinha essa distribuição que hoje nós presenciamos, né? Ao longo da evolução geológica da Terra, os continentes foram se separando, existem aí as placas tectônicas que se movimentam. Então, uma observação bem primária é que toda a costa litorânea do Brasil, ela se encaixa quase que perfeitamente no continente africano, demonstrando, evidenciando, né, que elas se separaram e nessa região é que surgiu o Oceano Atlântico, né? E essa movimentação continua. Para imaginar o que são placas tectônicas, imagine um ovo trincado, não quebrado, trincado, né? Então ele é trincado e se divide em placas, e essas placas, como o centro da Terra ele é líquido, pastoso, né? Então isso provoca a movimentação, né? Então vamos lá, onde é que eu parei aqui? A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da Capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planetas. O que significa isso? A gramática que estudamos é capelina, né? Falando jocosamente, né? A forma de pensar e a expressão dos pensamentos, né? Feita por esses povos, pelos hindus, através da língua do sânscrito, né? Que é usada até hoje. Na Índia é o sânscrito, a maioria, né? Que se expressa, né? Dela deu origem a todas as outras línguas, né? A todas as outras gramáticas, porque quando eu falo em língua, né, expressa pensamento, então se expressa um pensamento, ele tem uma
uma lógica, né? Essa lógica dá origem às regras, né? De escrita, que são as gramáticas. Então, para nós aqui, aquilo que a gente aprende lá no primário, né? Sujeito, predicado, objeto, é o reflexo de um pensamento, né? Tem quem olha o objeto e a sua ação em relação a ele. Isso é uma forma de pensar. Infelizmente, estourou o nosso horário, mas na próxima reunião continuaremos essa interessante leitura. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, muita paz a todos vocês e a todos os seus familiares. Vamos iniciar os trabalhos, com a prece que Jesus nos ensinou, assim como fazemos com todos os trabalhos da casa de Fabiano. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Nós trouxemos para estudo no dia de hoje a pergunta 392 do Livro dos Espíritos e a sequência dela, Trata-se do esquecimento do passado, o assunto tratado no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é o capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, e o assunto é o esquecimento do passado, Por que é que a gente não lembra das nossas vidas anteriores? A pergunta de Kardec é bem direta. Ela vai direto ao ponto e diz o seguinte: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Então, pergunta 392 tem a seguinte resposta do espírito: não pode o homem, e nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, é mais ele mesmo. Então esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender, é que, sendo espíritos milenares, muito provavelmente a gente teria uma imensa dificuldade de lidar com todas as lembranças de todas as encarnações anteriores, É muita coisa para lembrar. A gente já não lembra direito nem das coisas dessa própria encarnação, a gente é bem seletivo nisso, Tem coisas que a gente faz questão de esquecer e outras a gente, mesmo tentando esquecer, não consegue, mas se a gente pudesse, bem que esqueceria. Mas lidando com essa, vamos chamar assim, memória mais recente e com a versão mais atualizada de nós mesmos, a gente acaba sendo mais quem a gente é naquele momento, quem a gente chegou até aquele momento. O passado, como o próprio nome diz, ele é passado, então o passado trata de quem a gente foi, não de quem a gente é, Por isso que esquecer desse passado grande e cheio de informações é o melhor para nós, para que a gente possa focar no presente. Por quê? Porque é no presente que a gente está construindo o nosso futuro, Então,
aquilo que a gente já fez daqui para trás já está feito. A gente só vai remediar, corrigir e justificar. E o que a gente vai fazer daqui para frente é que vai construir o nosso futuro. Então, produtivamente é melhor a gente focar no presente e no futuro. Continuando, pergunta 393, Kardec diz o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Esse pensamento de Kardec, traduzido nessa questão, é provavelmente um questionamento íntimo de cada um de nós. A gente está sempre fazendo esse tipo de questionamento. Então vamos lá. Resposta do Espírito. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa nova existência se esforçará para fazê-lo reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição em que incorreu, das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Então vamos lá, vamos dar uma alinhada nesse raciocínio todo. O que acontece? Se você se lembra de todo o seu passado, durante essa vida, isso tumultua a sua vida. E você lembra dele, mas não nessa vida. Você lembra antes de fazer o encarne, antes da reencarnação. Então você consegue ver
Alguns conseguem ver um pouco da vida anterior, outros, dependendo da sua evolução, conseguem ver mais vidas do que as vidas pretéritas, mas os pontos que são principais, que demonstram a sua falta de desenvolvimento das suas virtudes, as suas falhas de caráter, né? Então, todos esses pontos que são as coisas principais que você precisa trabalhar, isso você se lembra os seus erros e lembra de quais foram os sentimentos, quais foram as suas ambições que deram causa a esses erros. Então você vai lembrar de tudo isso ainda no estado errante, ainda em espírito, ainda se preparando para a encarnação. Quando chega o momento da encarnação, então você é direcionado, né, é dado a você um guia espiritual. Um espírito que a gente chama de anjo guardião, que é diferente dos espíritos protetores. Espíritos protetores são seus familiares, seus amigos, né? Esse espírito, ele é superior a todos os espíritos protetores que você tem. E esse espírito, que é o teu anjo guardião, ele vela por você, ele cuida de você como um pai cuida de um filho. Ele cuida para que você consiga cumprir todas as funções, todas as obrigações e todos os compromissos que você assumiu antes de se encarnar. Então, durante a encarnação, esse espírito superior a você, que é o teu anjo guardião e que vela pelo seu sucesso na encarnação, ele fala com você através da sua intuição. Às vezes a gente diz que essa coisa da intuição, ela veio da educação que a gente teve dos nossos pais, mas existem espíritos que tiveram pais que nem foram tão presentes ou nem estiveram tão presentes, mas eles têm essa voz da consciência falando firme com relação ao bem e o mal, mostrando para ele o que é que ele faz que pode ser o mal. Além disso, o que acontece? A gente, por exemplo, se você não tem o pendor, o que é pendor? É a tendência. Pendor é que nem se fosse um pêndulo, é quando você está penso para um lado, vamos colocar assim, né? Então, se você não tem essa tendência para uma determinada falha, essa falha não vai ser uma tentação para você, né? Então, se você não tem o menor, vamos dizer assim, pendor para roubar alguém, o crime nunca vai ser uma tentação para você, porque você já venceu isso, né? Isso não faz mais parte de você. Talvez até no passado você tenha cometido alguns crimes, mas você já se corrigiu desse defeito, né? Você vai sempre ser tentado naquilo que você tem a tendência. Por quê? Porque se você tem a tentação, é porque você tem a tendência. Então, se o cheiro do álcool te atrai, se o cheiro do cigarro te atrai, se aquele ambiente onde as pessoas, por exemplo, estão fumando ou estão bebendo, se aquilo te atrai, é porque você tem a tendência. Se você procura esses ambientes com uma sensualidade maior, com uma sexualidade maior, com corpos mais expostos e essa coisa toda, é porque essa é uma tendência que você traz. E é por isso que isso é uma tentação. Porque se você não traz essa tendência, aquilo não é uma tentação para você e você não passa por uma dificuldade para resistir àquilo, porque aquilo não te atrai, não te traz para esse patamar, né? Essas tendências que a gente traz é que provocam as tentações, e é exatamente nesse momento de tentação que a gente ouve essa voz da nossa consciência dizendo para a gente: olha, você não deve fazer isso se você realmente quer vencer nessa encarnação e quer progredir no seu estado de espírito, né? Então é esse conjunto de informações vai e volta, que é aquilo que a gente tem dentro de nós, mais a voz da intuição, que é a fala direta do nosso anjo guardião para conosco, que torna essa lembrança do passado intuitiva. Agora, eu não preciso lembrar dos detalhes sórdidos, eu não preciso lembrar das coisas
tétricas que eu fiz, aquelas que são vergonhosas. Eu não preciso lembrar dos detalhezinhos de como eu fiz o roubo, ou a morte, ou a traição. Eu não preciso lembrar desses negócios. Mas eu lembro, toda vez que eu me sinto tentado a trair alguém, a passar a perna em alguém, isso significa que eu tenho essa tendência, porque senão isso não seria uma tentação para mim. Pergunta 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam quem habitam aí nesses mundos, não se veem premidos é pressionados, né, pelas necessidades físicas, nem pelas enfermidades que nos afligem a nós aonde? Aqui na Terra. Então a gente tem necessidades físicas e enfermidades. A gente tem doenças e a gente tem fome, a gente tem frio, a gente tem sede. Essas são necessidades físicas, né, que nos afligem aqui na Terra. Então, nesses mundos que não são pressionados por essas doenças, nem por essas necessidades físicas, os homens compreendem que são mais felizes do que nós que estamos aqui na Terra? Essa é a pergunta de Kardec. Relativa é, em geral, a felicidade. Então, a felicidade normalmente é uma sensação relativa, né? Kardec continua na sua argumentação. Nós sentimos essa felicidade mediante a comparação com um estado menos ditoso, ou seja, a gente percebe que está feliz normalmente quando a gente está infeliz, né? Então a gente fala, pô, eu era feliz e não sabia. Visto que, Kardec continua, visto que, em definitivo, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram um estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos desgostos, né? Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Então, toda essa argumentação de Kardec é para fazer a seguinte pergunta. Pergunto então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos superiores, não se consideram tão felizes quanto nós, em que nos vemos e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Não sei se vocês entenderam a pergunta, mas é uma coisa assim. No momento em que eu me livrar dessas tendências e dessas dificuldades que eu tenho, eu ainda não vou estar completamente feliz. Então não é porque eu não tenho doenças que eu não vou estar completamente feliz. Não é porque eu não tenho necessidades físicas, por exemplo, vamos imaginar um mundo sem fome, um mundo sem frio, né? Então o frio vem, mas eu tenho agasalho, eu tenho abrigo, a chuva vem, mas eu tenho abrigo, eu tenho uma casa onde morar. Então todas essas minhas necessidades primárias estão resolvidas, né? No mundo em que as necessidades das doenças já estão resolvidas, eu tenho cura para todas as doenças, né? Como é que eu vou me sentir feliz? Por que eu me sentiria infeliz? Eu me sinto infeliz no mundo melhor porque eu consigo olhar para frente e ver que ainda falta evoluir. Eu ainda não, por exemplo, ainda não atingi completamente a humildade, eu ainda não atingi completamente a sabedoria, eu ainda tenho evolução para fazer. E aí vem a resposta do espírito em várias etapas. Vamos tentar resumir ela aqui. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, né, do que Kardec está falando, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses habitantes, como eu espero que você compreenda, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz.
Entretanto, se não apreciam essa felicidade como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando a sua recordação já não passa de um pesadelo longínquo e que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar a Deus as suas obras, nem ensinar a Deus como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria a nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, nos humilharia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho e, em consequência, entravaria nosso livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos relativos aos outros homens, do que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de penosa. Tal a razão porque, neles, as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que se possa ter feito em mundos inferiores, não passará então, como já o dissemos, de um mau sonho. Então, essa resposta longa, mas muito profunda do Espírito, cabe a nós uma reflexão profunda. Eu vou colocar ela, todo o texto, assim como a gente sempre faz, vou colocar ele disponível para vocês e leiam essas 3 questões, né? Vamos raciocinar sobre quem fomos, por que não lembramos quem fomos, né? E quais as oportunidades que estão sendo colocadas para nós nessa vida, para que a gente faça dessa vida uma vida melhor para nós, nos transformando em espíritos melhores. Eu me despeço de vocês, pedindo a Deus e a Jesus que a paz e a saúde estejam sempre presentes em suas vidas e que vocês saibam aproveitar cada instante de dificuldade como um instante de aprendizado e saibam ver todos os instantes de felicidade que Deus coloca ao nosso alcance. Por mais fugidio que seja, a gente sempre tem uma alegria e uma felicidade da qual a gente possa lembrar. Fiquemos em paz. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que assim seja.